Capítulo 1 do livro: Teologia Bíblica e o conceito de aliança. Teologia Bíblica. Aliança é a unidade das Escrituras. Em termos de linguagem teológica, teologia bíblica é possivelmente um dos conceitos mais difíceis de amarrar. Embora os estudiosos de todas as convicções usem alegremente a terminologia, eles não têm necessariamente a mesma coisa em mente. Para alguns, ela simplesmente se refere a ideias teológicas expressas na Bíblia, seja em parte ou em todo. Assim, podemos descrever a teologia de um determinado livro ou corpus. Por exemplo, a teologia de Isaías ou a teologia do Pentateuco. 2. A teologia de qualquer parte do cânon cristão, ou seja, a teologia do Antigo Testamento ou a teologia do Novo Testamento, ou mesmo uma, embora toda essa reflexão teológica certamente caia dentro do seu amplo escopo. Como uma disciplina teológica distinta, a teologia bíblica é indiscutivelmente melhor pensada como um empreendimento holístico que traça trajetórias teológicas desdobradas ao longo das Escrituras e não explora nenhum conceito, tema ou livro bíblico isolado do todo. Em vez disso, cada conceito, tema ou livro é considerado, em última análise, em termos de como ele contribui e avança na metanarrativa da Bíblia, normalmente entendida em termos de uma salvação. Vou continuar. Vou para cima. Isso. Uma narração, história que avança e culmina em Jesus Cristo. Como Rosner, 2003, definiu recentemente, a teologia bíblica está principalmente preocupada com a mensagem teológica geral de toda a Bíblia. Busca compreender as partes em relação ao todo e, para isso, deve trabalhar com as interações mútuas das dimensões literária, histórica e teológica dos vários corpos e com as inter-relações destes dentro de todo o cânon das Escrituras. É dentro dos parâmetros dessa estrutura bíblico-teológica o que alguns chamam de teologia bíblica, que o presente estudo explorará a natureza e as relações entre as várias alianças divinas e humanas reveladas nas Escrituras. A validade de tal empreendimento, no entanto, não passou despercebida. 4. Talvez para minar completamente a tarefa de construir uma única teologia do Novo Testamento. 6. Contra uma premissa tão negativa sobre a extensão da diversidade teológica dentro do cânon escriturístico, certamente é difícil ver como a teologia bíblica, como definida acima, pode ser aceita como um legítimo empreendimento. A teologia bíblica não pode ser mantida se não houver unidade, pelo menos subjacente. Na teologia da Bíblia, sem essa unidade fundamental, é inconcebível como alguém pode construir qualquer teologia bíblica coerente de um conceito bíblico abrangente, como a aliança. Embora não se possa negar que a Escritura tem, de fato, vozes multifacetadas, às vezes em relação dialética. A questão central aqui não é se a Escritura fala com uma ou muitas vozes, mas se essas muitas vozes, independente de suas ênfases distintas, estão todas essencialmente cantando a partir da mesma folha de hino teológico. A erudição evangélica tradicionalmente afirma que esse é realmente o caso, e que a chave que abre essa sinfonia teológica é a metanarrativa da Bíblia. Conforme descrito acima, assim, embora uma investigação sobre a unidade da Escritura esteja claramente fora do escopo da presente investigação, espera-se que este estudo demonstre como a trajetória bíblico-teológica da aliança ilustra pelo menos uma maneira
pela qual pela qual as numerosas e diversas vozes das Escrituras se misturam juntos em perfeita harmonia. O lugar da aliança na erudição bíblica. É claro que desde o início da era cristã, o significado do conceito da aliança na teologia bíblica foi reconhecido. Isso se reflete visivelmente na nomenclatura canônica aplicada às escrituras cristãs, Antigo e Novo Testamento. Aparentemente não foi até o período da Reforma, no entanto, que alguém construiu uma teologia bíblica em torno desse conceito específico. Isso foi feito por Johannes Cocceius, 1603 a 1669, cuja tentativa de interpretar a Bíblia de forma holística, dando lugar central à aliança, não apenas lançou as bases para a teologia federal ou da aliança, por exemplo, como apresentado na obra magna de 1677 de H. Witsius, mas também antecipou ênfase mais recentes ao identificar a aliança como a principal trajetória bíblico-teológica que poderia ser traçada ao longo da história da salvação. Embora a centralidade da ideia da aliança tenha sido assumida pela teologia reformada nos anos que seguiram, alguns desacordos surgiram sobre a natureza precisa e o número das alianças. Por exemplo, na famosa controvérsia da Médula da Igreja da Escócia, o debate se enfureceu com a postulada aliança da graça e sua relação com a postulada aliança da redenção, e sua importância teológica como ideia bíblica. Embora tal debate tenha ocorrido em grande parte do domínio da erudição do Antigo Testamento, mais recentemente através do impacto do diálogo ecumênico pós-Holocausto e do conceito do nomismo da aliança de Epsanders, a erudição do Novo Testamento tornou-se envolvida em seu próprio tipo de controvérsia da aliança também. Como a discussão deste último será retomada em um capítulo subsequente. Aqui limitaremos nosso foco à discussão da aliança dentro dos estudos do Antigo Testamento.